têm ouvido falar que nesse lugar Deus tem operado milagres. Fica tranquilo, se ela ouviu falar que Deus está operando milagre, essa noite o milagre será processado novamente. Eu já quero anunciar uma grande coisa a Satanás essa noite. O Deus que revela o junto profundo escondido, Ele já está nesse universo. E aonde Ele estiver escondido, a noite do grito de derrota é hoje, então. Nós vamos ouvir a palavra, ela é viva, eficaz. Vem cá, evangelista Tiago. Para quem não conhece, o Tiago é contemporâneo de bom sucesso. Tiago, ele sempre pregou na Travessa 7, passou por Amauri, é amigo, é companheiro, é ajudante de bom sucesso. Talvez aqui ninguém nunca viu ele. Eu também sou a primeira vez em ver aqui na 7. Mas é homem que tem cooperado em bom sucesso para crescimento dessa obra. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, mais uma vez me coloco diante da tua santa presença. Mas nesse momento eu quero te pedir algo em especial. Permita, Senhor, que tudo que clamo o teu filho Tiago sabe, Senhor, nesse momento, venha diminuir, mas que o Senhor venha trazer sabedoria celestial. Que o Senhor venha crescer na vida dele, Pai, para que ele venha falar tudo público. A igreja precisa e carece de ouvir. Ó Deus, venha usar o teu servo de uma maneira especial e tremenda. Prepara a tua noiva, prepara a mente, prepara o coração da tua igreja, para que ele possa entender, compreender e começar a praticar, Pai amado, a tua santa palavra. Permita que o céu se abra, a glória desça e o Senhor venha manifestar o teu poder através da tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz? Evangelista Tiago. Paz do Senhor Jesus, amém? Pode ficar de pé, diga amém. Faça isso, pega a tua Bíblia, amém? Eu me encontro alegre. Quem está alegre de estar aqui, diga amém. Então, se você está alegre, me faça um favor, diga amém. Olha para a pessoa mais bonita e dá um sorriso para ela, tá? Tem gente que está procurando até agora, irmãos. Misericórdia. Pega a palavra do Senhor, livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37. Hoje é noite de sair da crise e de ser abençoado no vale. Maravilha de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu estou no caminho. Graças a Deus. Louva a Deus por ver o Maurício aí, né? Da Shalom, meu amigo. Os meninos lá da Travessa 7 quebrando tudo aí, Deus abençoe. Tivemos ali mês passado agora, Departamento das Irmãs. Quantos acharam, diga amém. Versículo 1 está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um que estavam cheios de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetizar. Pelo versículo 7 agora. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olha para mim, antes de você se assentar, diga para ela: é no mesmo vale, e foi que vai ser na crise. Pode ficar melhor, diga: é no mesmo vale, e na crise, que Deus irá me abençoar e mostrar para os meus inimigos que nunca me abandonou. Quem pode já levantar a mão do céu e dar a melhor glória que você pode dar nessa vida? Já sei que não é aleluia. É no mesmo vale, na crise, que Deus vai mostrar para os seus inimigos que nunca te abandonou. O capítulo 37
Ezequiel é um dos clássicos da Bíblia, porque vai falar acerca da visão do vale de ossos secos. E todos nós, quer seja por leitura, por meditação, ouvir filmes, canção, vai ouvir falar de alguma coisa do vale de ossos secos, que Deus vai dar a um profeta chamado Ezequiel, para mostrar e simbolizar que aquela visão seria toda a nação de Israel, que por fora estava limpo, mas por dentro era um vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer que Deus vai dar essa visão a Ezequiel. Quem é Ezequiel? Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 2 será vocacionado por Deus, a tal ponto que no capítulo 2 Deus diz para ele: Ezequiel, ponte de pé e eu falarei contigo. Mas o mais importante dessa história é que Deus resolve levantar Ezequiel no momento em que a nação de Israel estava dentro do cativeiro babilônico, no momento em que a nação de Israel estava praticamente destruída. Aí então no capítulo 1 Deus resolve com mão forte levantar um profeta por nome Ezequiel. Deus tem dessas coisas, Ele não escolhe dia, hora e momento. Quando Ele quer abençoar, quando Ele quer levantar, operando Ele, ninguém pode impedir. Deus vai levantar Ezequiel, e Ezequiel será um dos maiores profetas que esse mundo vai ouvir falar, bem baixinho. Um dos maiores profetas que esse mundo vai ouvir falar e que já pisou nessa terra fria. Pois bem, Ezequiel será um homem das visões difíceis de se interpretar. Um livro que para orar e para ler e para entender tem que ser muito debaixo do coração, porque são visões para futuro, presente e passado. Vem comigo. Ezequiel terá uma visão de Deus que no capítulo 37 vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel falando: e Ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Vem comigo. Como é que é, pregador? Você disse que no capítulo 1 e no capítulo 2 ele é vocacionado por Deus, ele é profeta, ele é homem de Deus, ele será usado na mão de Deus, mas Deus coloca ele no vale. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Porque quem disse que crente não passa no vale e não passa por momentos de crise na tua vida? Que evangelho é esse que você está vivendo? Onde o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele quer dizer: no mundo você vai ter crise, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que se nessa noite eu já abri essa mensagem dizendo assim: o que é teu já está na tua mão. Você não é doido de botar a mão para baixo. Você já tinha levantado a mão e no mínimo glória a Deus eu também faria. Se nessa noite eu dissesse para você: a vitória já está na tua mão, glória a Deus já saía da tua garganta, no mínimo aleluia, vitória na tua voz. Mas se eu fosse usado nessa noite e dissesse assim: quem quer passar no vale, quem quer passar na crise, quem é o doido de levantar a mão e dizer: eu quero passar no vale? É por isso, Cristiano, que o capítulo 37, o versículo 1 está escrito: e Ele me levou no vale. Não tem escolha, tem que passar pelo vale. Não tem escolha, tem que passar pela prova. Não tem escolha, tem que passar pelos momentos de crise. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Foi Deus que permitiu essa crise chegar. Foi Deus que permitiu esse problema chegar. Foi Deus que permitiu esse vale chegar. Só para uma coisa: não é para te matar nem para te envergonhar, mas é para o nome do Senhor ser glorificado no meio da luta e da crise que você. E Ele me levou no vale, Ele me levou na crise. Porém, Deus não permite ninguém ir para o vale e ninguém passar por crise sem Deus capacitar a pessoa. É por isso que a Bíblia diz: e Ele me levou no vale. Mas antes está escrito: mas a mão de Deus está sobre a minha vida. Diga para essa irmã aí: você pode estar no vale na crise, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. Será que vale um glória a Deus, mãozinha para o alto? Eu tenho uma palavra de Deus. A mão de Deus está sobre a tua vida. É tão verdade que se ela não tivesse sobre a tua vida, nessa crise, nessa luta que você enfrentou, nem força para vir para a igreja tu teria. Nessa luta e nessa prova, nem força para ser crente mais você teria. Mas como a mão de Deus está sobre a tua vida, você vai vencer a crise. Você
pessoa aí, tem gente, diga pra ela, diga. Não, aqui em cima também, diga, tem gente que quer descobrir qual é o teu segredo. Tem gente dizendo assim, como é que pode, Cristiano? Eu vejo a crise que ela passa, eu vejo a luta que ela passa, mas ela não desiste. Qual é o segredo? Eu vou te revelar. É porque a mão de Deus, está sobre a tua vida. Quem crê que a mão de Deus está sobre a tua vida, esquece desse problema aí e levanta a mão para orar. Vem comigo. Ele está no vale, mas a mão de Deus está sobre a vida dele. Quem quer mais, diga amém. Versículo 2 da Bíblia, não estou eu que estou falando. E ele me fez andar. Diga bem alto. E ele me fez andar no vale. Diga, e ele me fez andar na crise. Quem anda está de pé. Quem anda está de pé. Tem gente que apostou todas as fichas que esse vale que você tinha enfrentado, essa crise que você passou, tu não aguentaria ficar firme na presença, mas para a desgraça dele, tu está no meio da crise, ainda está de pé. Dá uma olhadinha de canto aí. Vê se esse irmão no meio da crise está de pé ainda. Vê se esse irmão no meio da luta e desse vale está de pé. Se ele der uma glória a Deus, se ele levantar a mão, se ele der um aleluia, sinal que ele ainda está de pé no meio da... Todos nós sabemos, isso aqui não é segredo para ninguém, que vale na Bíblia significa problemas, dificuldades, crises. Tipologicamente significa para nós entendemos que o vale significa lutas, problemas, crises. Estou passando um vale, passando uma crise que diz, eu estou passando um problema. Só que o texto está dizendo que Ezequiel está no vale, mas ele está andando. A Bíblia está querendo nos ensinar. Quem tem promessa pode até dar a crise, mas a crise não para ele, ele continua andando. Eu estou falando, igreja, esse problema veio para paralisar o que Deus tem na tua vida. Esse problema veio para parar a chamada de Deus na tua casa. Mas quem acha que esse problema vão te preparar, pelo contrário, aí que você vai achar no meio da luta, no meio da dificuldade, está comigo agora. Diga para essa pessoa, eu posso estar na crise, mas eu estou achando. Eu posso estar no vale, mas eu estou baixando. Eu sei que é de Deus, é meu calor. Quem está baixando no meio da luta, vem comigo. Tem gente doida para se ver parado nesse problema. Tem gente doida que você entrega os pontos, vai orar para a tua casa, pelo teu marido, e pega a carteira e não tem mais jeito. Eu vim como profeta para te dizer, não importa a crise que você está enfrentando, continua marchando. Não importa o impossível que está na tua frente, a ordem é para marchar. Moisés, por que clamas a mim? Toca no mar e manda esse povo marchar que eu faço o impossível. É você que marcha, mas quem faz o impossível é ele. Quem pode levantar a mão aí? Eu vou lá nessa segunda-feira.
vale muito numeroso sobre aquele vale cheio de ossos secos, que simbolizava a nação de Israel inteira. E como ele tira o diagnóstico mediante a caminhada, Deus vai perguntar para ele. Versículo 3 está escrito assim: e me disse, e no finalzinho está escrito, e eu respondi. O comecinho do 3 está dizendo, e me disse, e eu respondi. Ele me disse, e eu respondi. Ele me disse, e eu respondi. No vale, Deus falou com Ezequiel, e Ezequiel falou com Deus. No vale, Deus falou com Ezequiel, e Ezequiel ouviu a Deus, porque ele respondeu. Se ele respondeu é porque ele... Lógico. Aí você fala assim para mim, lógico, fácil ouvir a Deus quando tudo está dando certo. Eu quero ouvir a Deus quando a crise bate na tua porta. É aí que se conhece quem é crente. Eu quero fazer uma pergunta para alguém aqui. Tem alguém passando um momento difícil, mas ainda está ouvindo Deus levando para lá? Eu quero te conhecer. Diga para essa pessoa que está do teu lado em todo lugar: continua ouvindo Deus. Até ela dá um sorriso para você, diga: continua ouvindo Deus. Vai apertar um pouquinho o nosso agora. Tem namorado e namorada. Quando o negócio começar a esquentar, continua ouvindo Deus. Ei, maridão, está na hora de desligar esse telefone e valorizar a tua casa. Continua ouvindo Deus. Ei, mulher santa, se preferir que estiga naquela rua, presa na tua casa, continua ouvindo Deus. Cadê a igreja que está ouvindo Deus? Será que pode dar uma olhada nessa hora? E ele me disse, e eu respondi. Então vale o capítulo, mas eu ainda estou ouvindo Deus. E o que Deus vai falar de Ezequiel é, versículo 3, filho do homem. Só 3 pessoas na Bíblia receberam esse título: Ezequiel e o próprio Jesus Cristo. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que você quer dizer? No meio da crise e do vale, nós descobrimos que o que Deus deu a nós não deu a muitos, e deu a nós o que Deus deu. Deus, às vezes, não vou dizer 100%, permite a crise chegar para nós conhecermos quem são nossos amigos. Estou contigo. Conta comigo. Só vitória. Pode mudar você, é só isso. Na primeira crise ninguém quer orar mais por você, ninguém te liga mais, se não vê na igreja não te visita. Deus permitiu isso acontecer. É mostrar quem são seus verdadeiros amigos. Segura a mão do meu irmão e vai. Diga para ele,
profetizar. A profecia tem o poder de resgatar o que a gente não tem, trazer o que a gente tem. Tu chega no culto, às vezes arrebentada, faz o dia, eu vou profetizar. Deus já mudou as coisas na tua casa. Meu Deus, eu creio. Particularmente, eu gosto quando o profeta diz: vou profetizar. Porque eu sou fruto de uma profecia. Há 7 anos atrás, eu ainda nem era evangelista, nem era casado, muito menos sonhava ter filho. Era apenas um jovem que estava ingressando no evangelho. Eu trabalhava na linha vermelha, frente à comunidade da linha, favela da linha, tem uma loja de limpeza chamada Lídia Recrinha. 7 anos, 6 anos eu trabalhava ali. E por volta de 2 horas da tarde, meu encarregado de sala, você vai ter que fazer uma entrega lá na subida do viaduto, no antigo shopping. Todo mundo sabe como é que é. Um duplo subindo e descendo ali. Eu disse, pois bem, botou a encomenda na galeria, aquela bicicleta vermelhinha de carro na frente e atrás, subiu eu. Eu estava andando na bicicleta, subi aquele morro voado. Só que quando eu vou subir, irmão, desce um negrinho de Jeová descendo. Eu subindo e ele descendo. Enquanto eu estou subindo fazendo força, o negrinho de Jeová passa por mim, meu. Quando ele passa por mim, o negrinho de Jeová olhou para mim e disse: amado Senhor, eu estou convertido. Eu disse: não conheço, vou continuar caminhando. Aquele negrinho de Jeová não se resumiu em só passar e eu não responder. Ele deu uma volta, era 2h15 da tarde. Deu uma volta, correu mais do que eu, jogou a bicicleta na minha frente. Eu olhei o relógio e falei: 2h15 da tarde, só quem desse, o treino deve ser assalto. Eu não quero. Aí aquele negrinho de Jeová fala aqui, professor da Bíblia, eu gosto muito da minha coisa, sempre gostei. Aquele negrinho de Jeová jogou, estendeu a mão, eu ficava do lado, estendi a mão, ele disse assim: Pai do Senhor. Eu falei: Pai do Senhor, profeta. Já fiquei admirado. Mas a pergunta que eu queria falar, porque eu nunca tinha visto aquele homem, era: como é que esse cara me conhece? Aí eu perguntei para ele: posso fazer uma pergunta? Ele: pode. Como é que você sabe que eu sou crente? Ele apertou mais a minha mão, olhou nos meus olhos e disse: é porque quem tem luz reconhece quem tem. É fácil de identificar quem tem e quem não tem. Quem é e quem não é. Dá uma olhada, vê se você tem. Vê se essa aí é, dá uma olhada. Eu vou dar um minuto para você dar uma olhada. Eu vou dar um minuto para você ver se essa aí tem. Se ele tiver, eu vou dar não, irmão. Dando glória para Jesus, porque ele é. Eu dei um sorriso para ele. Aí eu disse: amém. Aí ele apontou o dedo, deu na minha cara. 2h30 da tarde. Quem conhece o antigo shopping de adulto sabe que já vão subir e descendo, a vida estava acontecendo. E ele disse assim: assim diz o Senhor. Era 2h30 da tarde. O mundo estava acontecendo. O mundo não parou. Mas quando Deus quer falar, não importa onde é o lugar e o momento que olha rapidamente. Você é um dos maiores pregadores que essa cidade ouvirá falar. Exaltarei o teu nome aqui, quando aqui ficar pequena a cidade, ele já se conhecerá o teu nome. Soprarei os 4 dedos da terra e saberás que eu sou o Deus da tua vida. Há anos atrás, pergunta que eu fiz, não é que ele falou, eu ri. Porque quando ele falou isso, eu não sabia nem onde era Gênesis, muito menos onde era Apocalipse. E ele estava dizendo que eu seria pregador da palavra de acordo com o mundo. É porque Deus tem um atributo que nós não temos. Nós só conseguimos olhar por hoje. Deus é Deus e Ele enxerga o nosso amanhã. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu olho por hoje, porque hoje vai passar. O teu futuro está na mão de Deus. Confia hoje, porque o amanhã, o que os olhos não viram, ouvido não ouviu, o que não desceu o coração do homem, é o que Deus está preparando para a tua família, para a tua casa. Hoje uma grande virada da parte de Deus começa a acontecer. E quem pega nessa mão
a gente vai. Hoje Deus me abençoou com o DVD. Da próxima vez que eu gravo aqui é porque eu estou na itinerância todos os dias. Tem um DVD que eu gravei com o seguinte modo: quem te deu tristeza vai te dar muita alegria. Está cantando comigo nesse DVD a Gisele Nascimento, está uma bênção, você tem que levar para casa. Próxima vez que Deus eu quero abençoar tua família. Um homem casado, estranhando minhas duas filhas, eu tenho uma família abençoada. O que você quer dizer? Há anos atrás eu não entendia, mas hoje eu entendo. Talvez você não entende porque na luta da crise da prova, mas Deus já tem um propósito nisso há muito tempo. Na crise o crente fica mais crente. Sabia? Que na prova o crente fica mais crente. Irmãos, uma segunda-feira reunir um povo como esse, tem muita gente na prova mesmo. Porque o evangelho de hoje é assim: tá tudo bom? Para que eu vou ir na igreja mais? Já aconteceu tudo? Aí Deus permite algumas crises para nós nos chegarmos mais além. Tudo isso que está acontecendo é propósito de Deus. Tudo. Profetiza, Ezequiel. E profetizei como se deu ordem. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. Ezequiel nem acabou de profetizar e já estava começando um ruído. Ele nem acabou de profetizar e o sinal da vitória de Israel estava vindo por forma de ruído. Ele nem acabou a profecia, mas ele já estava conseguindo ouvir a vitória. Eu creio que o mundo nem acabou, mas o ruído da vitória você já vai ouvir. Eu creio que esse mundo saiu da crise e nem acabou, mas Deus já precisa alguém na tua parentela. Eu creio que esse mundo saiu da crise e nem terminou, mas alguém desse caminhão de oração e dessa foto já está sendo abençoado. Eu creio. Eu creio. É engraçado. Eu só tenho mais 10 minutos porque quero ser coerente ao tempo, quando nós fazemos uma oração ainda. E quem não ouve o ruído da vitória quer atrapalhar quem está ouvindo. Para que essa irmã está dando tanto glória? Para que esse irmão já pulou, já rodoviou, já saltou da cadeira? Para que essa irmã está chorando muito? E feliz, se você não ouve, não questiona. Deixa quem está ouvindo adorar. Deixa quem está ouvindo exaltar. Bom sucesso, tem alguém ouvindo ruído aí? Quem está ouvindo, joga as duas mãos pro alto. Se prepare, a partir de hoje, as notícias que chegarão
chorar e duvidar dele. Diga, qual é o propósito de tanta luta e de tanta crise? Quem quer ouvir, levanta a mão e diga glória a Deus. Você será a resposta no coração de muita gente ali. Lucas capítulo 21. Amém. Quem quer ir embora, diga amém. A pegada disse glória a Deus, amém. Lucas, capítulo 21. Chegou isso. Aqui é rápido, é igual uma biblioteca, esse vaso. Quem quer ouvir, porque depois de tudo isso, diga, quem quer ouvir, diga amém. Você agora vai entender porque Deus permitiu isso. Porque tudo com Deus tem um propósito. Lucas 21, 13. Primeiro você lê. Será que eu vou dar aleluia? Se essa palavra for para você, eu estou finalizando. Se essa palavra for para você, eu vou ficar disposta. Você vai dar um salto da cadeira e vai ficar de pé, amém? Só se você não for, você fica sentado. Amém, irmãos? Você vai entender porque Deus permitiu tudo isso. Vai seguir para uma coisa. Por que de tanta luta? Por que de tanta prova? Por que dessa crise? Olha, Deus falando contigo aí. Depois acontecerá isso para testemunho. Será que alguém já ficou de pé lá? Ninguém.
juntaram. Faça pedir assim, igual o profeta, os ossos. Diga bem, os ossos se juntaram. Diga, os ossos se juntaram. É interessante que a vitória chegou para a nação de Israel no vale. E os ossos se juntaram. A vitória acabou de chegar e os ossos se juntaram. Logo eu entendo que a vitória da igreja não pode dividir, tem que unir mais ela. Vai doer agora! Vai doer agora! A vitória da sede tem que ser da congregação! A vitória da congregação tem que ser da sede! Do evangelista tem que ser do presbítero! Do presbítero tem que ser do pastor! Das irmãs tem que ser da juventude! Da juventude tem que ser da mocidade! A igreja não unida! A igreja não unida! A igreja não unida! A igreja não unida! Se juntaram. Aí o texto diz assim: cada osso ao seu osso. Diga, cada osso ao seu osso. Diga, cada osso teve que voltar para o seu lugar. As coisas na tua vida vão voltar para o lugar a partir de hoje. As coisas na tua casa vão voltar para o lugar a partir de hoje. As coisas da tua família vão voltar para o lugar a partir de hoje. As coisas do teu trabalho vão voltar para o lugar. O lugar que Deus reserva para alguém, o diabo não tira. Quem está vendo a cadeira, diga amém. Quem está vendo a cadeira, diga amém. Quem está vendo a cadeira, diga amém. Hoje você passou, mas já tem cadeira também na tua casa preparada aqui na igreja. Se prepare que as coisas vão voltar para o lugar. Quem se desviou vai voltar. Quem não vinha vai passar a frequentar. Quem não era de glória vai passar da glória. Quem não era de aleluia vai passar da aleluia. As coisas vão voltar para o lugar. Me dá mais um minuto, diga bem. Quando Jessé foi ungido rei de Israel, ou melhor, o profeta foi ungido rei de Israel, Samuel. A Bíblia diz que ele vai chegar na casa de Jessé e ele vai dizer assim: Deus manda dizer que um dos seus filhos será o rei de Israel. Ele vai chamar os melhores filhos e os mais bonitos. Deus vai dizer assim: nenhum deles é o rei de Israel, Samuel. Não olhe com aparência, porque o homem olha o que está aos seus olhos, eu olho dentro dele. De Deus, está todo mundo aqui, mas você não fala, pergunta para ele se falta alguém ainda. Falta alguém na sua família ainda? A Jessé vai lembrar. Ainda tem um, está lá no canto, o nome dele é Davi, cuidando do rei. O profeta vai falar só assim: não nos assentaremos sem antes dele chegar. Como se diz, o lugar dele está preparado e ninguém vai sentar. Quem tem mesa em casa, diga amém. Você já reparou? 99%, irmão. Rocha.
coisa é mediante a quantidade de pessoas que tem dentro da casa? É difícil chegar numa casa que tem uma mesa de 40 pessoas e só tem 10 em casa. De proporcional. Geralmente o número de cadeiras é correspondente ao número de casa. Quando o profeta chegou ali, Davi não estava em casa. Estava todo mundo, mas Davi não estava. A cadeira dele estava vazia. Aí o profeta disse assim: ninguém vai assentar sem antes ele chegar. Talvez a mesa da tua casa e a cadeira está certa. É a quantidade de pessoas que está errado. Tem alguém que já não senta para almoçar contigo há anos. Tem alguém que perdeu a comunhão da tua família e da tua casa. A crise chegou lá e pediu todo mundo. Mas hoje o profeta está dizendo: ninguém vai se assentar. Hoje à noite dele voltar para o lugar dele. Eu creio nisso aqui, que enquanto você está orando, meu marido está me esperando em casa para dizer: eu quero servir esse Deus, mas eu não aguento mais. Eu creio que enquanto você está orando aqui, meu filho está largando as drogas para voltar para esse Deus. Eu creio que o lugar dele está preparado. Diga as coisas da minha vida. Depois dessa crise, vai começar a voltar para o lugar. Escuta o que eu vou dizer, são 7 semanas, né? Eu entrego o microfone agora. Pelo amor de Deus, faça isso que eu estou te pedindo. Quem quer vitória aqui na frente? O cativeiro de Jó foi virado quando ele fez o quê? A pandemia, graças a Deus. E a Bíblia diz que ela vai orar o quê? Você vai abraçar 7 pessoas. Que é isso? Vai ter muita gente. Não é nada. Tem gente que entrou aqui que só de um abraço. Só de um carinho só. Só de uma coisa que não deu só isso. Tem gente que entra na igreja, ninguém fala com ele, se sente rejeitado. A igreja é o único lugar que a pessoa tem que entrar e se sentir amada. Escute, um abraço fala mais do que palavras. Em Atos dos Apóstolos, Paulo vai pregar um sermão, passa da meia-noite. E eu escutar no terceiro lugar, cai e morre, pega o pescoço. A multidão fica tão apavorada. Paulo tira a multidão, dá um abraço nele, o menino volta de vida novo. Um abraço permite vida. Olha para mim, você vai abraçar 7 pessoas, conhecendo o humano. Se não for muito íntimo, dá um sorriso, segura na mão, mas profetiza. Se for mais ou menos, dá uma abração de pentecostal do fogo, vai dizer isso para ela. Hoje é a noite de sair da crise. Diga comigo, hoje é a noite de sair da crise. Vai, abraça a primeira, vai, 7 pessoas.